Vimos que os cegos de Jericó e Zaqueu anteciparam seu tempo evolutivo, recapitulando, gente. Quando os cegos de Jericó percebem que Jesus estava passando pelo vozerio, pelo tal, não veem, mas percebem e começam a suplicar: Senhor, apieda-te de nós, o que queres que eu faça? Aí um deles disse assim: que eu veja, eu quero. E ele viu. Zaqueu, quando pequeno, com uma fama, uma reputação publicana, ele humildemente, não conseguindo ver Jesus, não conseguia, a multidão atrapalhava, e Zaqueu tem um salto evolutivo, literalmente, porque ele sobe numa árvore, o sicômoro, e como verdadeiramente vê a Jesus, Jesus sempre verdadeiro, volve para ele e o vê, e fala, e o distingue: Zaqueu, desce daí, falando da vergonha de subir, acho que Zaqueu deve ter pensado: nossa, todo mundo viu, mas tudo bem. Desce daí, porque convém que hoje eu ceie em tua casa. Os discípulos que não entenderam a profundidade daquele encontro e daqueles olhares, daquela conexão, disseram: mas Senhor, ele é publicano, como se Jesus não soubesse. Jesus vai à casa de Zaqueu por causa de um olhar e um olhar, e diz a ele: hoje a salvação entrou nessa casa, porque Zaqueu já havia anunciado tudo de boa fé. Eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguém desfraudei, restituir-lhe o quádruplo. Essa fala é terrível, porque restituir-lhe tem mesóclise, tem um restituir-lhe. E ainda tem matemática, quádruplo, tem que não explicar por quarto, número grande, português e matemática. Mas Jesus diz: hoje a salvação entrou nessa casa, não se sabe se entra e se sai, ou se permanece. Aí dependeria de Zaqueu manter o seu novo propósito. Vimos a diferença de Saulo e Bar-Jesus. Saulo ficou cego por uns dias, curado por Ananias, vem renovado e em luta de reforma íntima. Bar-Jesus, que foi enceguecido temporariamente por Saulo, porque Bar-Jesus era um mistificador, um mercenário, que extorquia Sérgio Paulo, que estava doente, seu superior. E Saulo diz: quanto fiquei cego, fica cego para o teu bem, porque depois disso eu enxerguei. Bar-Jesus, não. Depois procura Saulo, para quem não viu, e diz: como você faz aquilo? Você me deixou cego. Nós podemos fazer uma sociedade e ganhar muito dinheiro com esse truque. Bem, vimos que o pai de Tobias era caridoso, muito caridoso, e ficou cego porque algum pássaro que nós não definimos, se andorinha, se pombo, defecou, e os dejetos caíram sobre os olhos, e o pai de Tobias fica com uma cegueira temporária, que lá na frente é curado diretamente por um anjo que se materializou para ajudar o filho Tobias. Mesmo ele sendo bom, quando a gente fala assim: mas como pode Raul Teixeira ter... Como que pode Chico Xavier ter angina? Como pode Chico Xavier ter catarata nos olhos? Catarata, não, se não for nos olhos, são das águas, né? Mas deu para entender. Como que pode Santa Teresinha do Menino Jesus lá na cama, lá tão boazinha, tão desvalida, tão nova, 24 anos ela falece? Como que pôde Estevão, embora tão cedo e daquele modo, e ninguém... Onde estava Deus naquela hora? Em todo lugar. Então o pai de Tobias mostra para nós que alguns dos ditos bons, dos mais convertidos, dos mais transformados, dos mais evoluídos, sofrem porque somos feitos espetáculos para o mundo, escreve Paulo de Tarso, renovado. Vimos que alguns espíritos evoluem pela visão, predominantemente, se formos pegar a teoria dos raios, que cada um é contemplação, o outro é ciência, o outro é a arte, o outro é a filosofia, o outro é o sacrifício. Buda é a contemplação, Jesus, o amor sacrificial. Einstein, a ciência. Então nós vimos que Tomé e Natanael são deste campo da ciência. Tomé porque diz: se eu não ouvir e tocar as suas vestes, se eu não examinar, se eu não investigar, se eu não constatar, se eu não concluir, eu não acredito. E Natanael, Nazaré, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. E aí ele vai, vê, reconhece, alinha, concorda. João Evangelista, né? Que depois, pelo olhar, ele consegue escrever o Apocalipse.
Eliseu, estamos chegando. Bem, pai de Tobias, Natan e Moisés. Bem, voltaremos a Moisés depois. O que dizemos de Eliseu foi o seguinte: Elias e Eliseu, e depois nós vamos tentar explicar alguma dessas metáforas do Antigo Testamento, a fim de que nós possamos ter olhos de ver, renovados com base na proposta de comparação, de parábola, de interpretação do estudo, e nós vemos algumas representações possíveis desses emblemas, desses símbolos do Antigo Testamento, aplicáveis à nossa vida, ao nosso olhar de otimismo e de fé. Então, Elias e Eliseu eram médiuns poderosos, poderosíssimos. Eu já disse isso uma vez, se eu pergunto a vocês assim, quem curou os doentes, andou sobre as águas e ressuscitou um morto? Já concluíram, né? Jesus e Eliseu. Eliseu curou de uma peste, de uma praga. Ele recebeu o manto de Elias e andou sobre as águas, colocou o manto e andou sobre as águas, e não afundou como Pedro. Ele foi antecedido por Elias, e Elias tinha um poder extraordinário, alguns. Por exemplo, teve uma vez que Elias pediu por impenitência do povo, ele pediu a Deus que houvesse seca durante meses, e a seca se estabeleceu. Depois ele mesmo percebeu que estava tão severa a punição que, em nome da fé, ele pediu contra o povo, que ele pediu que Deus mitigasse, atenuasse, interrompesse a seca e choveu. Ele tinha domínio sobre as águas e tinha domínio sobre o fogo. Mas nisso nós já voltaremos. Antes vamos lembrar que Elias também ressuscitou o filho de uma viúva que o recebeu. E mesmo na penúria que sofria a viúva, isso vai ter a ver com Eliseu, daqui a pouco nós vamos fazer um contraste. Então, um momento decisivo que diferenciou os dois. Então, a viúva recebeu Elias, partilhou pouco que ela tinha do pão, e o filho único dela morreu, desencarnou. Ela começou a julgar que estava amaldiçoada por haver recebido aquele profeta, e que ela desgostou a Deus, e por isso ela perdeu o que tinha de mais precioso. Mas Elias, como forma de gratidão, deitou sobre o corpo inanimado do filho da viúva, orou, e pelo calor do corpo, o filho dela voltou à vida. Então ele tinha controle sobre a água, ele, na linguagem da época, ressuscitou o filho da viúva, que o reconheceu de novo na condição de grande profeta e já pensou, você veio para salvar o meu filho, não para a minha perda. E depois, Elias, que já tinha controle sobre a água, tem também controle sobre o fogo, quando ele se encontra com os profetas de Baal e estabelece um duelo. Aqueles que orassem e conseguissem atear fogo num tanto de troncos que estava reunido numa praça, seria o Deus verdadeiro, o seguidor do Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, enquanto oravam, e se cortavam, e sangravam, e pulavam, e gritavam, Elias ainda zombava, né? Gritem, falem mais alto. Vai ver que Baal está dormindo. Chegada a vez de Elias, ele faz uma prece, o fogo desce dos céus, incendeia as toras. E qual é a decisão de Elias, vencedor do duelo naquele momento? Ele incita o povo a executar os seguidores de Baal, e mais ou menos 400 deles foram decapitados. Foi decisivo para que depois, com João Batista, quem usar da espada, perecerá da espada. Mas por que não foram 400 vezes? Porque paga pela vida de cada pessoa na guerra. Que essencialmente ele sofreu uma vez o que cada um sofreu uma, mas foi com amor e com martírio. Na época, então, martírio cristão. Porque João Batista era aquele profeta com intervalo de quase 400 anos, esperado, aplainai os caminhos do Senhor. Então, João Batista, especialíssimo, Jesus disse, vocês foram ver não uma palha agitada pelo vento, mas João Batista, ver, tá? Olha só, o pessoal atravessava o deserto para ver João Batista. Vocês foram ver João Batista, não uma palha que se agitava pelo vento. Em verdade, eu vos digo, João Batista era uma lâmpada, é uma lâmpada que arde o tempo todo. Jesus diz, mesmo quando dorme.
Lembra o Pequeno Príncipe? Eu admiro a fidelidade desse príncipe a uma flor, mesmo quando dorme, mesmo quando desdobrado. Então, o pessoal ia ver João Batista e o procurava onde ele estivesse. E Jesus disse que não há um dentre os nascidos de mulher maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, isso é um outro tema. Mas Elias, grandioso, deixaria o seu sucessor. E dizem as tradições do Antigo Testamento que Elias não morreu, ele foi visto arrebatado por um carro de fogo, arrebatado. Hoje diríamos abduzido por um disco voador, alguma coisa assim, mas ele foi arrebatado. O sinal de que Eliseu seria o sucessor de Elias é que aquele para o qual Elias deixasse o manto, seria o sucessor. Então, quem acha assim, quem vai pegar o buquê na hora do casamento lá? Isso é antigo, tá? Já tinha essa coisa do manto de Elias, mas nem precisou disputar, caiu para Eliseu. E Eliseu tem esses poderes todos, um deles inacreditável, que depois eu lhes conto. No final, eu vou contar uma curiosidade do Evangelho para quem suportar até o final, tá? Uma coisa que alguns podem ter visto e muitos não tinham visto e eu não tinha visto. Eu li o Evangelho sempre, como que eu não vi isso? Um verdadeiro Halloween, mas depois eu conto isso, tá? Eliseu recebe o manto, tem poderes, anda sobre as águas, cura de uma endemia o povo. Eliseu era tão poderoso, tão visionário, que chega um ponto que um exército assírio planeja atacar o exército hebreu. E rapidamente toda tentativa, toda investida, todo plano dos assírios era desmascarado. Aí o comandante, o rei assírio, chamou os responsáveis, os principais responsáveis dele, e falou assim: nós temos que identificar quem é o espião que está entre nós, porque todos os nossos planos são revelados. Os comandantes disseram assim para ele: agora nós vamos entrar profundamente em nosso tema. Olha, não é nenhum espião, na verdade, eles têm consigo Eliseu. Ele é tão poderoso, Senhor, que até as palavras que o Senhor fala na intimidade do seu quarto, Eliseu as conhece. Ele sabe tudo. Então, qualquer plano que nós fizermos, Eliseu sabe e avisa aos hebreus. Enquanto eles estiverem com ele, nós não temos chance. O comandante máximo, o rei assírio, falou o seguinte, então nós temos que exterminar Eliseu. Ele tem que ser exterminado, é cirúrgico, né? Fizeram esse plano e mandaram os mais armados regimentos contra Eliseu. À noite, um servo de Eliseu, era tipo um discípulo dele, quando foi olhar para fora da cidade, disse para Eliseu mais ou menos daquele jeito. Na época não tinha jacaré, não falou assim, jacaré abraçou, ele não disse, mas ele disse assim, a casa caiu. Eliseu, o que está acontecendo? Ele falou, olha, vieram atrás, eu acho que é do senhor, de nós, tal. A cidade está cercada. Carros, cavalos, armaduras. Acabou. Vapo. Eliseu disse ao seguidor dele assim, não se preocupem, nós somos muito mais numerosos do que eles. Aí o servo olhou em volta e não entendeu nada, que não viu. O exército hebreu estava longe. Ele falou, não entendi essa charada. Aí Eliseu, por seu poder, despertou a visão espiritual do seguidor dele, e quando esse seguidor olhou novamente, viu em torno do exército que cercava a cidade, cercando o exército, numerosíssimas armaduras espirituais, com muito mais poder bélico, carros muito mais avassaladores, muito mais poder do exército. E era espiritual. Mas ele deve ter pensado, tá, ótimo, mas e aí, né? Os anjos vão nos ajudar? Eliseu pediu em prece que Deus cegasse aquele exército assírio
naquela hora. E assim se fez. Não é que eles não vissem nada. Deus, ou quem agisse em nome de Deus, fez com que parcialmente aquilo acontecesse. Como assim? Eles não identificavam Eliseu a quem estavam buscando. E mais do que isso, pelo poder magnetizador de Eliseu, o exército recorreu a ele e perguntou assim: você sabe me dizer onde está o Eliseu? Bem, isso aconteceu de certo modo, mas sem a presença física, quando os reis magos sabiam que havia o menino. Herodes esperava que os reis magos o entregassem, e eles não entregaram. E eu não conseguia identificar onde estava Jesus. Então Eliseu, magneticamente, por assim dizer, hipnotizou, a tradução melhor acho que é essa. Kardec estudava a lei de magnetismo. Ao que parece, o que chamaram de pedir a Deus que os parece que pelo poder de sugestão magnética, Eliseu fez com que aquele exército não o identificasse e que recorresse a ele. E ele se coloca como guia. E fala, não, pode deixar, eu levo vocês até ele. Ah, então ótimo. E seguiram com Eliseu, seguiram. Faremos um contraste importante com o karma de Elias. Eliseu levou esse exército assírio para o meio do exército hebreu. E quando chegou lá, disseram uma prece para que suspendesse o efeito. Ou então ele tirou o efeito magnético. Assim fazem os sugestionadores com os seus sujetos magnéticos. E eles enxergaram. Em volta deles, os hebreus e os comandantes do exército hebreu falou assim: Eliseu, é para nós os matarmos? Já dissemos isso uma vez, mas com outra abordagem. Eliseu diz para eles assim: não, eles já sabem qual é o verdadeiro Deus. Diferentemente disso, o contrário, eu quero que vocês sirvam um banquete espiritual para eles, um banquete, aliás, que eles comam e bebam bem, e depois eles serão despedidos, eles voltam para a casa deles. E eles ficaram impressionados, porque em nome do Eliseu aqui eles iam matar, e não era cristianismo, não era Ananias que já conhecia Jesus que ajudou a Saulo, né? Aí eles se alimentam, devem ter achado que a comida era envenenada, mas comeram, estava ótimo, beberam, pá. E foram liberados. Não mexeram mais com o povo hebreu. Por que é importante? Depois nós vamos voltar no significado possível desse episódio, tá? No momento decisivo em que Elias predominou sobre os profetas de Baal e poderia tê-los convertido ao Deus, eles decapitou. E aí foi contado como karma. No momento decisivo em que Eliseu, tendo o poder de enseguecer os outros magneticamente, conduzi-los e fazê-los ver verdadeiramente, deu alimento para que eles consolidassem, igual a multiplicação dos pães, comam deste pão. Nós vamos dividir o pão que nós vamos multiplicar com vocês. E os poupou. É presumível que muitos desses assírios não apenas tenham temido, mas respeitado aquele poder magnético e aquela revelação. E que possivelmente considerado esse Deus de Eliseu. Por que estão dizendo da visão, né? Porque numa hora, vamos iniciar algumas possibilidades de interpretação. Uma hora nós vemos o exército do mundo nos cercando, e nós falamos assim, ó, pandemia, quanto mais os números se avolumam, mais a gente pensa, mas nós vamos morrer. Vem uma segunda onda, uma terceira onda, uma quarta onda, morreram tantos, tem tantas pessoas esperando, tal, a UTI, o oxigênio, o entubador e tudo, nós vamos pegando as notícias. É fato, é. Mas teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, teve gripe espanhola, nós tivemos sucessivas, né? Ebola, nós tivemos desafios gigantescos, e toda vez que nós estávamos imersos naquela condição, parecia que o mundo ia acabar, que a humanidade não sobreviveria. E nós somente parecíamos ver o mal naquela hora. Mas se nós olharmos em torno, aí vamos pensar na história, a gente vê aquele exército material deste momento concreto nosso, e vemos a história com seu exército espiritual de outros momentos, outras experiências, ali o perispírito nosso reunindo as memórias, e dizem assim, nós somos muito mais numerosos. Então, com olhos de ver, nós nos apercebemos de que, mesmo que, e falar é fácil, mas eu também estou encarnado. Se eu estivesse desencarnado, poderia dizer assim, né?
A pimenta nos olhos do corpo físico, né? É colírio, mas eu também estou reencarnado. Também com cunhado, internado, e tem umas questões assim. Mas, cunhado internado, cunhado Covid, o sogro que experimenta com Covid, mas o exército está nos cercando, parece que não tem saída, nós estamos no labirinto, mas há um exército espiritual em volta, que quando Eliseu mostra para o servo, e aqui nós tentamos ter hora de ver, passar para que as pessoas tenham hora de ver, e outros passam para outros, e nós nos encorajamos. Significa que ninguém vai sucumbir? Significa que não temos o que lamentar? Significa que nós não devemos orar pela felicidade, pela cura, pelo bem, pela emancipação? Por tudo isso, é claro que nós queremos ser felizes. Aí entra o outro lado, a terra prometida. A maneira de nós olharmos a terra prometida pode ser pessimista ou otimista. Se nós olharmos com otimismo, não, com pessimismo, nós vamos olhar assim: nossa, o exército, como disseram os batedores, o exército que guarda aquela terra prometida, ele é alto, é gigantesco, são gigantes. Moisés, ninguém toma a terra daquele povo. Vai ser um massacre. Imagina, nós tivemos medo de Golias. Só Davi encarou Golias. Agora imagina vários Golias. Tem jeito não. Aí eles foram condenados a migrar pelo deserto, a errar pelo deserto, erraticidade. O deserto, ficar errando pelo deserto é ficar reencarnando várias vezes, não é verdade? Porque nós olhamos com negativismo que ninguém toma a terra prometida daqueles gigantes, daquela crise, daquela luta, daquele corpo, daquela economia, daquela política, daquela condição de expiação e prova, daquele meu karma passado que eu não consigo vencer por causa do meu vício. Então, olhar de modo pessimista é ver o que guarda a cidade e julgá-la intransponível. Olhar com otimismo é olhar assim: tem uns gigantes ali que, nossa, difícil mais da conta, mas vale a pena passar, porque do outro lado, gente, tem árvores, tem frutos, tem água, tem sombra, é claro que tem árvore, tem sol, tem sombra, né? De dia. Mas aí a gente já pensa assim: aquela terra prometida vale a pena e compensa enfrentar os gigantes. Então, olha só, tanto o servo de Eliseu quanto os batedores, os enviados de Moisés, poderiam olhar dessa outra maneira. Então, interpretando. Quando aquele cego de Betsaida que citamos na semana passada foi citado, né, ele diz assim: não vamos voltar ao cego de Betsaida depois, vamos pegar o paralítico de Cafarnaum. É interessante porque Jesus diz assim: quando o pessoal trouxe o paralítico de Cafarnaum, tá? E o desceram por aquele telhado lá, abriram a brecha e desceram atrevidamente, entraram pelo telhado. Olha só, a gente acha que é só o lobo mau que desce na casa dos porquinhos, não. Olha quanta coisa boa desce também. Aí, nossa, isso foi horrível, mas ó, aí eles descem lá o paralítico, né? Quando descem esse paralítico, e Jesus, vendo a fé deles, materialmente nós diríamos assim: olha, eles tiveram muita fé, porque eles desceram pelo telhado, estavam acreditando que Jesus iria curar. Mas aquele poderia ter sido um ato meramente material. Ele não poderia ter contratado para cada um deles o conduzirem por ali? Então não haveria fé, haveria prestação de serviço. Mas Jesus, vendo a fé deles, primeiros olhos, aí disse ao paralítico, Jesus vendo espiritualmente, que ali havia lastro, havia fé. E aí ele diz: os teus pecados te são perdoados. Mas Jesus queria, na verdade, com isso, impactar o grupo que estava em volta, lá embaixo, sem fé, né? E dos convivas, eles já viram aquele atrevimento de descer um paralítico, abominável, possivelmente amaldiçoado na visão deles. Jesus, vendo a fé dos seus intercessores, anuncia: teus pecados são perdoados. Aí os escribas dizem assim, né? Quem é este que se julga com direito de perdoar os pecados? E Jesus, também da escrita, conhecendo-lhes os pensamentos. Interessante, porque olha só, Jesus via o pensamento, via o nosso sentimento, via a nossa fé, e vê. Tudo sabendo.
Já não foi uma vez que fizeram uma pergunta para ele? Falou assim, é justo pagar os impostos? E ele diz assim, hipócritas, por que me tentais? Jesus falou diretamente alma a alma, espírito a espírito. Ele ouviu a pergunta, mas ele leu, interpretou, conheceu o pensamento deles, o motivo, o móvel. Então, quando eles trazem o companheiro, ele vê a fé. E dos escribas conhece-lhes os pensamentos. Não precisa ter os olhos, não é verdade? E Jesus diz a outra assim, eu falei para perdoar os pecados, vocês já falaram muito, e o que é maior, então? É dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta, toma teu leito e anda? Então, tudo bem, levanta, pega a tua cama e anda. E vai. Eles acharam, porque eles tinham olhos materiais, que o mais difícil era fazer um paralítico andar. E Jesus diz que isso é mais simples do que perdoar os pecados. Jesus não fala que se tivermos um pouquinho de fé e dissermos esse monte, sai daqui e lança-te ali. Aí nós pensamos, eu vou transportar a montanha como assim? Eu vou mover grandes volumes kármicos, meu ou dos outros, se eu interceder ou se eu me transformar. Por um momento de fé, um pouquinho de grãos de mostarda, fermenta toda a massa. Não, um pouquinho de grãos de mostarda, misturei, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Ou a fé na proporção de um grão de mostarda opera coisas assim, maiores do que essas até. Jesus mostra, então, que materialmente é que eles precisavam ser convencidos, não é isso? Então, Jesus pega e faz com que ele levanta, tome o leito é o quê? A história onde ele se deitou, quem faz a fama deita na cama. Ele já estava com o seu karma, Jesus, levante, você vai, fisicamente você vai se curar. Leve o seu leito, leve a história que trouxe você até essa paralisia. E anda, e vai. Levanta, toma o leito da sua paralisia de hoje e caminha para o seu futuro. Teu futuro. Então, Jesus fala de presente, passado e futuro com aquele paralítico como sinal. Mas no caso dos escribas, eles só viram o fenômeno e só se impressionaram. Aí eu acho que nos viraram para o outro e falaram assim, tombou? Duvida, mas ele é o cara. Então ali houve uma comunicação material. Mas isso tem outro exemplo? Tem. A multiplicação dos pães. Jesus joga com o sentido da multiplicação dos pães e com a essência. Porque olha só, ele já havia pregado e quando chegou a noite, né, chega um ponto que o pessoal fala assim, nossa, são muitos e não sabemos como vamos alimentá-los e tal. Jesus fala, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Tudo bem. Aí Jesus pega, olha só, Jesus tinha partido para outra margem do mar da Galileia, muitos chamados, poucos os escolhidos. Então, muitos chamados vão junto. Uma multidão vai para o outro lado com ele. Continuava a segui-lo, por que a multidão o seguia? Vejam bem a diferença de horas de ver e só olhar. A multidão seguia porque vira sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Olha só, os escribas viram o paralítico andar. Essa multidão seguia Jesus, não do modo que seguia embevecida, quanto acontecia com João Batista. Seguia porque estavam impressionados com os fenômenos, eles queriam mais. Eles viram que tinham sido, então queriam ganhar alguma coisa, uma cura. Tal. Então, eles seguiam por causa disso. A multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Jesus subiu ao monte, melhorou a sintonia, sentou-se com seus discípulos, porque eles já estavam mais iniciados. Bem, levantando os olhos, olha só, Jesus se assenta, vai em cima do monte, se assenta, relaxa e ergue os olhos. Levantando os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava. Felipe, onde compraremos pão para todos comerem? Fez essa pergunta para colocá-la em prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. Afinal, Jesus pega e fala, mande o povo se assentar, ou seja, propõe a eles a mesma sintonia. Eu ensinei para os discípulos se assentar, fala para a multidão se assentar. Aí Jesus pega e multiplica os pães. E de novo a multidão, um aspecto fenomênico, quando ele multiplica os pães, diz assim, depois de ver o sinal miraculoso de novo, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, realmente esse é um grande profeta, queriam forçá-lo a ser rei, e Jesus sai do meio deles. Então Jesus primeiro mostra que o paralítico pode andar, mostra que pode multiplicar o pão,
realiza prodígios em relação aos doentes. Mas chega um momento em que, quando chega na segunda multiplicação dos pães, de novo gera a dúvida: olha, nós vamos precisar de tanto para comprar. Jesus fala: mas vocês tendo olhos não veem, ouvidos não ouvem. Vocês não se lembram que com poucos pães e peixes nós multiplicamos? Ou seja, vamos de novo. Aí pega 7 pães, 2 peixes, multiplicam 4.000 homens. Aí observação matemática, se cai na prova de matemática. Com 5 pães, vão tirar 2 peixes e 2 peixes. Com 5 pães, 5.000 homens. Com 7 pães, 4.000 homens. Por que eu estou dizendo homens? Porque existe um fator complicado de registro da época, porque mesmo o evangelista, por efeito, por influência da época, absurdamente registrou assim: e se alimentaram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou fora mulheres e crianças. Absurdo. Então, estou colocando só o número citado. Vamos desconsiderar esse absurdo da época, que subestimava mulheres, desconsiderava crianças, que também comiam. Mas vamos pegar a quantidade. 5 pães, 5.000 homens. 7 pães, 4.000 homens. Jesus parece dizer que com menos ele faz mais, com mais ele faz menos. Com 5.000 homens. Com 7, 4.000. Parece que quanto mais nós despojamos, maior a capacidade nossa de nos multiplicarmos. Quanto mais nós nos livrarmos das ilusões, mais essencialmente parece a gente controla os fenômenos. Saulo de Tarso vai cair em tanta situação de penúria, de pobreza, de tortura, de prisão, de perseguição, de deboche, com tanta questão que ele foi sendo espezinhado pelo mundo, que naturalmente a sua mediunidade se manifestou. Mas tudo bem. Quando chega outra vez, é interessante porque Jesus faz a segunda multiplicação dos pães e depois ele diz uma questão importantíssima. Ele diz assim, para os discípulos particularmente: a verdade que vocês estão procurando, não porque vocês viram sinais miraculosos. Olha como que ele os diferenciou. A verdade que vocês estão procurando depois da segunda multiplicação dos pães, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Qual foi a satisfação dos escribas? Temporária. Aí fez o paralítico andar. Agora sim. Das multidões, ele curou doentes. Das multidões, ele multiplicou o pão. Você acredita que ainda sobrou? Encheram 12 cestos do que sobrou? Isso é a multidão, isso é a massa. A nossa situação de multidão e de massa é quando a gente vai vendo sinais miraculosos, se sente beneficiado, se sente protegido, amigo de um Deus que me protege, que prospera, que facilita, que cura, que guia. Assim é fácil. Do ponto de vista cristão, olhos de ver é perceber na realidade a presença divina em tudo. Bem, por isso é que aquele cego, que disseram que voltaríamos a ele, o cego de Betsaida, o que acontece? Quando as escamas lhe caem dos olhos, ele começa, aí Jesus fala: o que você está vendo? Propositadamente, não voltou de uma vez. Eu vejo homens que caminham como árvores. E citamos semana passada, Emmanuel explica isso. Árvores, porque vegetativos, vivendo vegetativamente. Umas árvores folhosas, farfalhantes. Eu falo, plumagem, folhagem, viço, brilho, impressiona, mas não tem profundidade. Outras árvores, Emmanuel explica, tortuosas, viciadas. Outras árvores, ásperas ou venenosas, e outras frutíferas. Então, quando o cego começa a ver, Jesus vê isso. Quando ele olha para a multidão, muitos chamados, poucos os escolhidos. Quando ele olha para a multidão, a seara é grande, mas os ceareiros são poucos. Então, quando a gente vai percebendo assim, Jesus ensina mais sobre os olhos. Ele diz assim: olha, se o vosso olho direito é motivo de perda, arranca-o, porque melhor entrar sem um olho no reino dos céus que com os dois ser lançado na geena. Aí a gente já pensa logo em geena, inferno, condenação. Nosso estudo é otimista. O que Jesus diz é que, quando nós ainda nos confundimos no mundo das formas, quando o nosso olho não sabe, seja o vosso dizer sim, é sim, não é não. Se tem hora que o sim é não e o não é sim, um dos nossos olhos, o nosso discernimento ainda está confuso, ainda está enganado. Então, às vezes, é melhor com o olho só, fixado, concentrado,
privado, me concentrar, acreditar, consolidar, disciplinar e depois a disciplina antecede a espontaneidade. Então, às vezes, a espiritualidade nos coloca com amarras mais fortes, né? Eu, quando criança, eu tive estrabismo, ainda tenho, mas hoje eu ficava com aquele olho tampado aqui, ó. Tudo vocês imaginaram, a espiritualidade é a minha visão de ouvir. O ouvido, às vezes, tem otite. O olho ficou tampado e ia daquele jeito pirata. E outras coisas que aconteceram. Mas por quê? Aí Jesus passou para mim ao pé da letra. Eu nem conhecia o evangelho. Melhor sem um olho só entrar no reino dos céus, que com os dois ser lançado na geena. A gente ficava meses com aqueles paradrapos aqui, ó. Bem, Jesus diz também o seguinte, sobre o olho, né? Por que nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não vemos a trave no nosso olho? Então, é uma questão de foco, de proporção, de essência. Quem teve olhos de ver, na questão de Jesus, não esperou a água se transformar em vinho, mas percebeu, conforme percebeu Marta, Maria e Lázaro, que estar com Jesus traz o vinho da alegria, das bodas, da festa. Faz perceber que, mesmo que fisicamente nós não percebamos, e olha só, nós agora já podemos pensar no exército, que é superior às hostes terráqueas, aos perigos, ao que nos cerca, ao que nos atemoriza, o que parece nos despedaçar ou nos esmagar ou nos angustiar. E já percebemos que nós estamos numa boda de Caná e que Jesus transforma a nossa água do dia a dia em vinho de alegria. É possível pensar assim, tendo olhos de ver. É possível, comparativamente nas metáforas, imaginar que quando Josué, lembra que nós somos dos batedores, dos grandalhões? Então vamos a Golias. Quando Davi vai enfrentar Golias, havia dias que Golias desafiava e ninguém se prontificava a enfrentá-lo. Davi não pensa, Golias é um gigante que vai acabar comigo. Ele pensava, eu tenho a verdadeira fé, então Golias tem tamanho, mas ele não prevalece sobre a essência da minha fé. Todos nos sentimos pequenininhos em relação aos gigantes Golias, às lutas, o futuro. Como vai ser? Quem de nós não está angustiado com seres queridos? Se aconteceu alguma coisa. Todos nós. Golias está o tempo todo ali na entrada da nossa cidade. E nós temos uma hora ir sozinhos para encontrar esse Golias e superá-lo. E nós não estamos assim, desafiando Golias. Ele nos desafia. Nós só nos resignamos a esse desafio. Não é prepotência, não é presunção. Não é desconsiderar as forças necessárias, porque Jesus disse, sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Mas com essa simplicidade, com essa prudência, nós não seremos medrosos. Deus respeita o nosso limite de forças, respeita o nosso medo, respeita a nossa hesitação. Moisés hesitou, né? Lembra que nós dissemos que Moisés viu a terra prometida, mas não entrou nela, porque lá atrás ele achou que ia bater com o cajado, não ia sair água igual da outra vez, bateu 2 vezes, porque duvidou, não entraria. Mas não dissemos, em modo otimista, que Moisés viu sim a terra que ele foi prometida e entrou nela, só não entrou fisicamente. Ele deixou o corpo físico, e aí eu lembro do Pequeno Príncipe, né? Ele ia voltar para o planetinha, a comparação, né? Mas este corpo, ele falou, não deixaria que aconteça nada, o companheiro, nosso amigão dele, o piloto, né? E ele fala assim, você não entende? Este corpo é muito pesado. Este corpo é muito pesado. Moisés mostra que fisicamente não tem como entrar, mas que espiritualmente ele entra para a terra prometida. Olhos físicos ele foi agraciado em ver. Pelo olhar, Abraão, que estava lá na transfiguração com Jesus, quando eles perguntam assim, Abraão, és acaso maior do que nosso pai Abraão? E Jesus diz, em verdade, eu vos digo que Abraão viu o meu dia e se rejubilou. Antes que Abraão fosse, eu sou. Então Jesus é anteriormente criado, anterior a Abraão, e Abraão teve o vislumbre, então os olhares também, o olhar, ele pode captar coisas futuras, senão como nós teríamos esperança? A esperança do reencontro, a esperança da virtude, a esperança da iluminação, a esperança de ser úteis aos outros, quantos são úteis a nós, os nossos protetores espirituais, porque bem-aventurados os que não vendo, creram. Então nós sabemos,
Sabemos, lembra? Sabemos é sabor, saborear, saber. Então, quando vemos as muralhas de Jericó, parece que aquilo é intransponível também. Puxa, a criança vai virar adulta, ela vai dar conta, ela vai superar a fase adulta, ela vai dar conta de se realizar, ela vai conseguir enfrentar as lutas da vida. Gente, até os animais com as suas proles têm essa dúvida, esse receio. Mas nós vamos... Tem gente achando que porque entrou na sala foi indireto, mas foi coincidência. Então, o que aconteceu com as muralhas de Jericó? Elas caíram de uma vez? Não. Por orientação, inspiração a Josué, os sacerdotes ficaram rodando, circundando as muralhas, tocando as trombetas durante alguns dias, acho que 7, tá? A Bíblia adora 7. Então, aí as muralhas caíram, mostra o quê? Pelo trabalho, pela fé, os sacerdotes, pelo anúncio, as trombetas, pela perseverança dos dias, as muralhas caíram. O que hoje parece irrealizável, o tempo realiza. O que é possível nós pensarmos do ponto de vista simbólico quando nós vemos as celas que se abrem? O anjo abre as celas. Para Paulo, né? Um estremecimento que nem precisou aparecer anjo. Ele e Silas cantaram à noite. Com tanta fé louvavam o Senhor, ensanguentados, algemados, sofridos. Estavam ensanguentados. E eles resolveram orar a Deus. E por um estremecimento, por um efeito físico, a cela se abre. Mostra que as nossas celas se abrem, às vezes materialmente pelo nosso louvor, pela nossa fé, pela nossa sintonia, ou um anjo que, por intercessão, abre para nós. Pedro, quando a cela foi aberta, e o anjo depois desapareceu da frente dele. Mostra Atos dos Apóstolos e Paulo e Estevão que Pedro achou que estava sonhando, mas era um anjo. Quando desapareceu da frente dele, eu acho que Pedro eu vou me beliscar para ver se eu não estou sonhando. Quando sentiu dor e não acordou, é porque ele estava desperto. Simbolicamente, quando Jesus anda sobre as águas, uma coisa é nós olharmos materialmente, eu queria ter visto. Ilusionistas fazem isso. Mistificadores fazem isso. Magnetizadores fazem isso, iniciados fazem isso. Dizem, eu creio. Mas andando sobre as águas. O que nos importa? Nós vamos andar sobre as águas materialmente nesta vida? Não. Acredito que não. Nós vamos ver Jesus materialmente andando sobre as águas? Não. Mas nós sabemos que Jesus andou sobre as águas e Pedro deu conta um tempo, depois afundou e que poderia depois aumentar o tempo. Se andou um pouco, por que não muito? É quando nós não temos chão. Quando nós temos que caminhar sem chão, imagina, agora nós já temos um exército cercando, muralhas intransponíveis, batedores enormes, Golias, o maior de todos, celas, algemas, sangue, falta de pão, sem água, o vinho deles acabou, sem chão. Tudo isto simbolicamente. Bem, alguns desafios para nós refletirmos. Se nós pensarmos do ponto de vista até da sabedoria do mundo, né? A gente vê lá plano espiritual, e vemos assim, puxa, que absurdo saber dos vampirizadores que atacam o corpo espiritual e que aquilo é uma tortura. Bem, o companheiro que chega lá com karma pesado, o companheiro, irmão, que atentou contra a própria vida, é atacado por vampirizadores, olhos materiais, a gente pensa assim, isso é um absurdo, meu Deus, que pavor, é isso, cadê a misericórdia divina? Está presente. Os vampirizadores daquilo se alimentam, verdade, mas eles extraem dali o fluido vital, que seria objeto de dor, e que com menos fluido vital eles registram menos intensamente os seus remorsos. Eles aliviam o fardo do seu corpo espiritual que os faria sofrer mais. Se nós imaginarmos do ponto de vista do mundo, nosso corpo físico hoje está aprendendo códigos, ataques diferentes, gerando defesas diferentes, anticorpos diferentes, para a preparação de uma outra psicosfera, que hoje, com olhos materiais, nós não vemos. O que nós vemos hoje, né, o que nós queremos é caminhar, ir e vir, sair de casa, respirar e tal. O que Jesus está nos oferecendo é misericórdia e perdão dos pecados, que é muito maior. O que Jesus está fazendo para nós hoje não é fazendo assim. Às vezes a gente pede, parece que aquela resposta não acontece. E por quê? Porque não estão acontecendo feitos miraculosos, prodigiosos.
Mas nós estamos nos alimentando de um pão numa vida mais simples e que nós ficaremos mais saciados. Então nós estamos recorrendo a Jesus, não porque nós vimos sinais miraculosos, parece que estão custando acontecer, né? Mas porque nós comemos dos pães e nós ficamos satisfeitos. Lembra de Jesus dizendo, vocês têm olhos de ver e não veem, têm ouvidos de ver e não ouvem, vocês não se lembram? Aí multiplica os pães novamente. Bem, a arca do deserto é a representação de que nós estamos protegidos, às vezes, contra alguns dilúvios. Para termos chegado até aqui, quantos anjos abriram as celas, quantas muralhas, quantos exércitos invisíveis, quantas arcas nos acolheram, quantos inimigos ficaram confusos. Nós caminhamos tanto através do deserto e continuamos com o anúncio e com o mapa cristão espírita da terra prometida. Então, sem querer, Jesus diz, os olhos são a candeia do corpo. Jesus diz assim, falamos semana passada, paramos nesse ponto e aí nos aproximamos do nosso desfecho. Quando Jesus diz para nós assim, bem-aventurados os mansos, os humildes, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, humildes, simples, mansos, pacificadores, que têm fome e sede de justiça. Jesus diz, bem-aventurados os que forem puros. E Jesus diz assim, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz. A luz da Gênese, faça-se a luz, nos deu a visão, o início e o fim. Fomos criados simples e ignorantes, depois vamos ficando complexos, e depois, na linguagem oriental, eles falam que Brahma manifesta toda a criação e depois a recolhe toda em si novamente no universo, como se fossem os buracos negros. Primeiro nós estamos saindo para ficar mais complexos, depois ficaremos mais simples. Primeiro nós geramos aqueles órgãos da visão, depois nós vamos recolher os nossos órgãos, e como Jesus, veremos o pensamento e conheceremos o pensamento. Veremos a fé e conheceremos o pensamento, porque todo o nosso corpo será luz, todo o nosso corpo será visão, e não haverá, como escreve Davi, não haverá noite, não haverá trevas. Quem me pode esconder do olhar de Deus? Se eu pedir que as trevas me escondam e não haja luz onde eu passar, para ti, Senhor, a noite é clara como o dia, nada se esconde ao teu divino olhar. Vós sois deuses. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Já não sou eu quem vivo, Cristo que vive em mim. Seremos crísticos. Então, em vez de ter órgãos físicos, todo o nosso corpo sentirá, todo o nosso corpo ouvirá, todo o nosso corpo verá, todo o nosso corpo saberá e saboreará a felicidade. Então, nós viveremos em Deus. Aí é que nós, corpo, tem mão, tem pé, tem coração, olha de lado, vê, passou por aqui, ele não vê, ali ele descobre, ali ele se arrepende, ali ele se lembra, ali ele esquece. Não. É o inverso. Deus não será a nossa imagem e semelhança com nossos olhos. Nós seremos a imagem e semelhança do Criador sem precisarmos de olhos físicos, através da pureza. Não sabemos a forma dos anjos, mas temos certeza de duas coisas. Eles são amor divino e eles estão em nosso favor, pela caridade, tá? Então, nosso agradecimento. Se alguma questão ficou com... Tá sem som, Gladstone. Tá sem som, Gladstone. Desculpe, faz muito tempo que o som sumiu? Não. Qual que eu parei? Meia hora. Hã? Engraçadinho. Então, meia hora. Agora vai castigar todo mundo. Agora perdi a paciência. Agora eu vou falar meia hora aqui. Quero ver. Vamos começar decorando a genealogia de Jesus. 3 gerações de 14 gerações. Pronto. Tá? Qual parte que nós paramos quando eu barriga eu peguei a folha? É só um minutinho só. Sabe que hora que foi isso, irmão? Foi quando eu peguei a folha e esbarrei nela aqui, ó. Quem me diz onde eu parei? Não, mas foi
Não perdeu muita coisa, perdeu uns 30 segundos só. Então tá, o principal, mas é o principal. O que nós estamos dizendo é que antropomorfismo, nós imaginamos que Deus tem os nossos órgãos todos. Inversamente, Deus não tem e nós não teremos. Nosso corpo vai se simplificar de um tal modo que quando formos puros, todo o nosso corpo será luz. E a luz vê o tempo todo. E aí, conforme dissemos, se não pegou a questão de Davi, Davi diz, se eu pedir que as trevas me escondam e não haja luz onde eu passar, nada se esconde. Para ti a noite é clara como o dia. Nada se esconde a teu divino olhar. Então, nosso corpo não terá os órgãos materiais, todo o nosso corpo verá, ouvirá, verá a fé e conhecerá os pensamentos. Ou seja, Deus não se tornará nossa imagem e semelhança, nós nos tornaremos imagem e semelhança de Deus. E por final, o que tínhamos dito era o seguinte, os anjos são de uma aparência que nós não sabemos, mas nós temos duas certezas sobre os anjos. A primeira delas era o que eu tinha dito, que os anjos são amor divino. E a segunda delas, que os anjos estão conosco e em nosso favor, nos ensinando o caminho da angelitude. Então, esperando ter sido claros, não ter sido repetitivo. Sabe o que eu ia falar para vocês? Eu posso só fazer uma fofoca evangélica para fechar, irmão? Que eu prometi, senão não vou cumprir? Eu nunca tinha visto isso, não. Até nesse sentido, Jesus tem bom humor, Deus tem bom humor. Olhem depois no Evangelho, acho que é Marcos. Eu tinha visto até o momento em que Jesus é crucificado e que, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí nós lembramos de umas coisas. Parece que uma tempestade se abateu, isso você lembra, não lembra, Demóstenes? E você sabe também que na hora houve um tremor de terra e que as terras fenderam, até as rochas fenderam. Até você sabia? Você sabe o que acontece depois disso? Não. Leia depois em Marcos, pode ver, leia, eu fiquei estarrecido. Muitos dos santos ressuscitaram. Eles chamaram de santo porque eles não são loucos de falar que era outra coisa. Ressuscitaram. Os corpos ressuscitaram e entraram nas cidades e apareceram para eles. Jesus fez um Halloween. Olha depois do Evangelho, irmão. A gente pensa assim, nós ficamos igual os discípulos de Emaús, né? A gente concentrou tanto que Jesus morreu, choveu, tremor de terra, as rochas fenderam. Mas eles não tinham visto isso, não. Jesus soltou um tanto de fantasma na cidade. Depois você olha lá, eu fiquei impressionado. Aí eles não são bobinados, eles disseram, muitos dos santos ressuscitaram. É claro, eles vão falar as múmias, eles vão falar os fantasmas. Eliseu fez isso com um. Jogaram o morto na cova dele, esbarrou nos ossos dele, e o morto ressuscitou. Eu imagino a cena que eu falo, o pessoal foi igual a Scooby-Doo, acabou a sintonia. Os coveiros fugindo dos ladrões que apareceram, porque quando os ladrões apareceram, os coveiros jogaram o corpo lá na vala de Eliseu. Aí o corpo ressuscitou. Agora imagina a cena, só a sombra da cena. Os coveiros na frente, os ladrões atrás, e a múmia correndo atrás deles todos. Gente, caiu sintonia. Pelo amor de Deus. Até nisso Jesus e Eliseu apareceram. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós não tínhamos visto que esse prodígio acontece também no Novo Testamento. Olha depois, Jesus é a vida. Onde nós achamos que é a morte se entregar no Espírito, Jesus trouxe a vida e mostrou material. Vou colocar material concreto para vocês. Pronto. Vocês já conhecem, né, já? Vocês já sabem como que é. Então, um abraço a todos. Michel, um abraço, amigo. É um amigo, Michel. O Michel foi meu amigo, foi meu aluno, está ali com a Amanda, tá? Fiquem com Deus, abraço a todos. Armando nunca mais volta. Eu sei como que é, Armando. Eu sei, é desse jeito. Você está espantando o povo, brother. Eu sei disso, eu acabei de falar do espanto de Eliseu, não vai fazer a mesma coisa. E não vai falar com a sua reencarnação de Eliseu, não. Vamos parar com esse estudo, irmão? Está só piorando. Parei. Vossa Excelência podia cortar meu microfone, Excelência. Não, aqui não tem Vossa Excelência, não. Depois você manda indicação para a gente ler isso aí, tá, Gladys? Foi os pesquisadores todos. Referência. Final da crucifixão. Isso fica para o próximo estudo. Se vocês vierem para o próximo estudo, eu mostro qual é a referência. Agora é chantagem, toda vez. Esse é o Gladys, né? O Gladys está igual aqueles filmes, aqueles seriados de antigamente,
veja nos próximos capítulos. Aí apareceu o Batman e o Robin amarrado lá. Aí, para a gente saber o que aconteceu, tinha que assistir o próximo. Aqui, gente, isso aqui vai para a internet depois. No começo, o Franklin está entregando a cidade. Aí está Franklin, Jambo e Ruivão. Bate fino, bate fino. Para com isso, gente. Tem gente que não é dessa época, não. Não, parou. Pô, parou, vai. Fiquem com Deus, abraço a todos, tá, amigos? Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, Gladson. Obrigado a todos. A gente Um abraço a todos os amigos. A gente vai pedir que alguém faça uma prece por nós. De desobsessão. Principalmente. Mas muito obrigado. Quem se candidato a fazer a prece por nós? O Sandro fez assim. Eu não gosto de entregar, não, porque é feio, sabe? Ele fez assim, tirou a câmera para fugir. Acho que eu não vi. Eu não vi. Então tá, Sandro, é você, viu? Quando faz assim, não é porque levantou a mão? Pode ser. É porque tá precisando, ó, Franklin. Tô precisando. Pode ser? Pode. Com certeza. Beleza. É com muita alegria que nos unimos como os amigos da Boa Nova, lá no princípio, junto a Jesus, em Nazaré, em família espiritual. Que possamos estar sempre unidos com os amigos espirituais, nessa mesma alegria, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Demonstra. Já fica posto para o pessoal para a semana que vem. Durante a semana o pessoal decide se o tema vai ser máximas ou temor. Eu vou fazer uma enquete aqui, pode ser, pessoal? Boa sorte. Boa sorte. Tá certo. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Gladson, mais uma vez. Boa noite a todos, beijo, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Gladson. Até. Boa noite. Até mais, meus irmãos. Muita gente boa aí, muita gente boa. Valeu, turma. Falou. Ô, Sandro, quanto mais obsidiado o expositor, mais forte a sustentação. Deixa eu te falar uma coisa, Ô, Gladson. Oi, amigo. Você sabia que o som... Você também, viu, Frank? Você sabia que o som das trombetas entraram na mesma frequência das muralhas e derrubaram ela. Exatamente. A física, hoje, quando o pessoal diz que isso não é possível, a física já estuda isso, não é verdade, Sandro? Não é? Exato, que bacana. Muito bem, Sandro. Muito obrigado, amigo. Nós que agradecemos. Falou. Falou. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente.